Então vamos lá, pessoal, para a última parte dessa unidade, né? E vamos falar agora das demais capacidades, né, biomotoras. Então vamos falar hoje de resistência, força, flexibilidade, velocidade e coordenação. A gente já falou de flexibilidade, né? Já falamos de força, porém a gente vai relacionar essas capacidades ali, flexibilidade e força, com as demais capacidades que vamos falar, tá bom? E aí, então, só para fazer agregar algumas informações que anteriormente foram passadas, né? Então a gente passou no slide anterior ali, slide anterior não, né? No vídeo anterior, falamos sobre flexibilidade, né? Que ele se refere a maior amplitude fisiológica de movimento para a execução de um gesto motor. Então, flexibilidade, né, seria uma definição simples, né, do que a gente viu outras definições, a gente viu outras relações, mas uma definição simples seria isso. E força, ela é definida biologicamente, e aí aqui é um ponto interessante, né? E a gente falou muito disso no vídeo anterior, que numa definição biológica, né, a capacidade física de força é a relação de conseguir, né, que o organismo ter a capacidade ali de formar pontes cruzadas, né? Só que de uma forma assim, de uma forma geral, com os autores falando ali de forma funcional, né? A força é definida como uma tensão aplicada de forma muscular, né, contra uma resistência. Né? Então a gente falou mais ou menos disso, de forma biológica ali falando das capacidades de criar pontes cruzadas já relacionadas à parte biológica, né? E aí, quando a gente veio disso, lembra que eu expliquei bem isso com alguns GIFs ali mostrando na aula anterior? Então, a capacidade, se você não viu, né, assista depois, né? Mas a capacidade de interação entre as proteínas contráteis de actina e miosina, que lembra dos filamentos grossos e finos? Então, miosina é o filamento de proteína grosso e actina é o filamento de proteína fino, né? Então, a interação entre essas pontes cruzadas. Então, depende da ativação neural. Por que depende da ativação neural? Lembra que eu falei para vocês? Aonde esse neurônio motor, essa unidade motora, ela tem a conexão, quando ela ativa essa região de forma bioquímica, vai liberar cálcio nessa região e aí ela vai fazer a liberação da tropomiosina, lembra? Porque a troponina vai fazer a captação, né? Deixa eu ver se eu acho que eu deixei até uma imagem aqui, né? A troponina, ela faz a captação ali da informação selecionada e assim ela vai fazer a liberação da tropomiosina e assim vai poder existir a conexão entre a cabeça da miosina com a actina. Tá bom? Então acho que daí dá para explicar bem, né? Dá para explicar bem aí com essas informações. Então vamos já dar sequência aí nas capacidades biomotoras, então vamos falar da capacidade física ali de velocidade. Né? E aí quando a gente fala de velocidade, a gente precisa entender alguns padrões ali dentro, né? Dessa capacidade. Então, a aplicação de força. Então, ó, vamos pegar algum exemplo que eu acho legal. A aplicação de força em qualquer objeto poderá gerar, né? Vai poder ter um erro aqui, por isso que eu dei essa travada. Calma aí. Então vamos lá, tinha um errinho aqui, eu já fiz o ajuste necessário, daí a frase estava escrita errada, mas vamos lá. A aplicação de força, né, ela, em qualquer objeto, ela implicará um deslocamento ou alteração na posição em relação ao espaço de um determinado tempo. Então, o movimento ou deslocamento de um segmento ele vai gerar um movimento, né, ou um deslocamento desse segmento. Então, olha interessante. Quando a gente aplica força em um objeto que está
inércia, sem nenhum movimento, sem nenhuma força agindo contra ele, né? Isso dentro da física, quando a gente aplica uma força neste objeto, ele vai implicar em um deslocamento e uma alteração na sua posição. Então ele vai se mexer, ele vai se deslocar. Então o que é que a gente tem que entender daqui? A gente, quando a gente movimenta, quando a gente realiza uma ação de movimentação, isso está diretamente ligado à força muscular. Isso está diretamente ligado à força aplicada para a gente se deslocar. Isso é física. Isso está relacionado ao deslocamento, à velocidade, que é você sair de um ponto a outro no menor espaço de tempo possível. É velocidade e está relacionado diretamente à força. Olha que interessante, então, as relações das capacidades. Então, o que eu quero, assim, já começando, né, para mostrar para vocês essa inter-relação, que vocês têm que associar como essa conexão, uma coisa, como eles estão diretamente interconectados, né, e a importância de nós, profissionais, sabermos trabalhar isso dentro de uma periodização, por exemplo, né? Então, ó, o que é velocidade, né? Velocidade é definido como o deslocamento de um corpo em determinado tempo, podendo considerar a grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. Então, dentro da física, né, é a relação entre uma determinada distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, imagine um corredor de 100 metros, ele vai percorrer uma distância de 100 metros. Né? E qual é o tempo de deslocamento nesse ponto inicial, 0, até os 100 metros? Então, qual o tempo gasto que ele tem ali? Então, a gente tem que determinar quanto mais rápido, quanto menor tempo de deslocamento ele tiver entre um ponto ou outro, significa que ele é mais rápido, que ele é mais veloz, né? E aí tem uma velocidade muito maior. Então isso define muito bem velocidade, né? E aí a gente sempre associa a velocidade como esse movimento, né? De correr de um ponto a outro. A gente sempre associa dessa forma. Só que a gente tem que entender que velocidade não é só isso, né? Mas só o fato de você contrair a musculatura de um ponto a outro, né? O seu segmento, tipo, vamos dizer assim, que você esteja com um pezinho na sua mão e você faz um movimento de contração do cotovelo, trazendo ele de um ponto a outro, então ele está afastado do seu ombro, e você aproxima do seu ombro esse peso, ele teve uma velocidade de deslocamento de um ponto a outro. Né? Então, velocidade, a gente não pode entender só que é uma ação de corrida, mas é a velocidade de execução de qualquer outro movimento. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Pegando um pouquinho mais de velocidade. Né? Para alguns autores, a velocidade é a capacidade de se concluir em um espaço de tempo mínimo ações motoras sob determinadas exigências. Então, esse exemplo que eu dei para vocês da pessoa executar o movimento de flexão de cotovelo é uma ação motora. E a velocidade que eu executo de um ponto a outro é uma determinada ali, uma velocidade, é avaliada ali uma velocidade de execução. Eu posso fazer essa velocidade com um cronômetro, com um tano, o tempo que eu levo para fazer esse movimento. Né? E aí, olha que interessante. Eu falei para vocês que tinha um pezinho ali na minha mão. Quanto mais carga eu tiver na minha mão ali para fazer esse deslocamento, isso vai alterar na velocidade. Se eu tiver uma carga baixa, a velocidade vai ser maior em relação a uma carga alta. Então isso também é um determinante. Né? Então a força que eu vou aplicar para executar esse movimento. Entenderam isso? Esse pontinho? Interessante. Então a velocidade não deve ser vista como uma capacidade biomotora isolada. Então assim, o fato da pessoa correr, tá? Velocidade é isso, é correr de um ponto a outro. Não, não é isso. Não pode entender como velocidade que é só uma ação de deslocamento de um ponto a outro, mas que eu tenho outras capacidades envolvidas, como força, por exemplo, que eu falei para vocês.
flexibilidade que está diretamente ligada à corrida, né? Então a gente tem que entender que ele tem outros envolvimentos ali, ele tem outras ações ali, tá bom? Então outras capacidades biomotoras, né? Por estar muito relacionado à geração de força muscular, alguns cientistas afirmam que a faixa entre 8 a 11 anos é um bom momento de trabalhar a formação de velocidade por meio da qualidade da educação corporal. Isso se justifica pela alta necessidade de estímulos neurais para a geração de velocidade. Então, pegar esse ganchinho final aqui, ó, que a gente precisa de grandes estímulos neurais para gerar velocidade, então é importante o trabalho da velocidade ali nas ações neuromusculares, por exemplo. Eu preciso de informações neurais de contração constante, contrai e relaxa a musculatura, às vezes para você se deslocar de um ponto ao outro, para você deslocar o seu próprio corpo de um ponto ao outro, não só o seu segmento ali no seu braço, você deslocar a mão de um ponto ao outro, né? Mas você deslocar todo o seu corpo de um ponto a outro. E aí velocidade é substrato energético. Aí vem um ponto que eu acho que tem que estar na ponta da língua do profissional da educação física, principalmente da pessoa que trabalha com treinamento, que são os substratos energéticos, né? E a relação deles direta com a velocidade. Porque imagina assim, a gente fala de velocidade, das capacidades físicas envolvidas, que existem outras capacidades que a gente não pode trabalhar de forma isolada, né? Só que a gente está fazendo assim, trabalhando outras capacidades físicas juntos. Força, por exemplo, as contrações musculares que a gente tem, as contrações musculares que nós temos, por exemplo, para fazer a geração do deslocamento ali, do nosso segmento. O que acontece? A gente tem um gasto energético para fazer isso. A gente precisa gerar um gasto. A gente precisa produzir a energia para isso ocorrer. Então, do ponto de vista metabólico, o desenvolvimento da força muscular e da velocidade devem ser realizados com estímulos curtos, de 15 segundos ou um pouquinho mais, um pouquinho bem mais, em intensidade alta. Então, em altíssimas intensidades também, por exemplo, com pausas entre as repetições de no mínimo 2 minutos para que se tenha uma auto-utilização e recuperação dos estoques de fosfocreatina para um fornecimento rápido de energia para o sistema. Então, ó, que tipo de velocidade que estamos falando? Assim? O desenvolvimento da força muscular e da velocidade, de grande velocidade, então altíssima velocidade, né? Velocidade, nesse ponto aqui, é interessante a gente falar que a gente está falando de velocidade, no caso, de grande velocidade em um período curto, período bem curto. Então, o que nós temos que entender aqui, nesse ponto, nesse exemplo aqui que colocado, né, que são estímulos curtos, são velocidades de alta intensidade, por isso que a gente dá estímulos curtos, só que estímulos curtos de altíssima intensidade, de alta intensidade. E por isso que a gente dá tempo de recuperação, por exemplo, de 2 minutos, né? No mínimo 2 minutos, entre cada repetições ali dentro daqueles estímulos. E esses 2 minutos é o tempo que a gente tem para recuperar energia. Né? Porque esse substrato energético ali nesse sistema, ele é capaz de fornecer energia de forma muito rápida, de maneira bem rápida mesmo, né? Para a contração muscular, sem a necessidade de oxigênio, né? Como um intermediário principal para gerar energia. Ele não utiliza oxigênio. Então, ele utiliza mais o que? A reposição através da enzima creatina quinase. Então, ele precisa da ressíntese, que a gente chama dentro do processo de ATP-CP, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso mais no próximo slide ali, mas dá uma segurada aí. Mas vamos lá. Por exemplo, o ATP, que é a moeda de energia que a gente fala aqui do nosso organismo,
Quando tem a quebra dessa moeda, ele se torna ADP, porque a adenosina trifosfato é o significado desse ATP. Significa ali que é uma molécula de adenosina e 3 moléculas de fosfato. Essas moléculas de fosfatos, elas unidas, elas formam o ATP-CP, adenosina trifosfato. Então, 3 moléculas de fosfato. Quando houve a quebra e a dissociação de uma molécula de fosfato, ele vira um ADP, adenosina difosfato, porque agora só tem 2 fosfatos. Aquele fosfato, quando ele sai dessa união de 3 fosfatos, ela gera energia. Ela tem uma quebra, pum, gera energia. Essa energia, por exemplo, permite a contração muscular, que nem eu falei no vídeo anterior, permite a contração muscular, a união entre a miosina e a actina, e aí tem o processo de pontos cruzadas. Então, você gerou energia. Só que acontece, para gerar energia de forma bem eficiente, ele precisa voltar a ser um ATP, porque agora ele está no ADP. Ele consegue gerar energia, essa molécula de adenosina difosfato, ela consegue gerar energia virando, por exemplo, um AMP, adenosina monofosfato. Ela consegue gerar energia de novo, só que ela não gera tão eficiente que nem o ATP. Então é bom que ela já comece a ressintetizar antes mesmo de virar um AMP, né, a adenosina monofosfato. Se ela já se ressintetizar antes, é melhor. Ela pode virar um AMP? Pode. Por causa dos movimentos que está fazendo, está dando tempo de recuperação necessário. Ela pode dar energia dessa forma. Só que essa ressíntese ela vai ser muito eficiente. E ela vai acontecer nesse período que a gente fala ali de 2 minutos de descanso. O pessoal fica totalmente parado, descansando. E ela faz a ressíntese desse ATP. O que é a ressíntese do ATP? É aquilo que era ADP voltar a ser ATP. Então, todas as adenosinas difosfato voltarem a ser adenosinas trifosfatos. Tá bom? No próximo slide vocês vão entender bem essas conexões aí. Mas a creatina, quando você tem a liberação do ATP, do fosfato, e ele se torna ADP, o fosfato fica sozinho aqui na corrente do líquido citoplasmático, do líquido da célula. Então o que acontece? No sarcoplasma, que é o líquido da célula muscular, ele vai ficar aqui banhado aqui, né? Ele vai ficar aqui nesse líquido. O que acontece? Existe a creatina que está ali, várias moléculas de creatina no nosso organismo. Essa creatina se junta àquele fosfato que está solto no citoplasma, ali no sarcoplasma da célula, no líquido da célula, enfim. E aí ele fica um fosfocreatina, ela vira uma fosfocreatina ou creatina fosfato também, né? Pode ser chamado dessas duas formas, ou fosfocreatina ou creatina fosfato. Ela se juntou e aí ela tem uma quebra e tenta unir esse fosfato que está com a creatina para voltar para adenosina. E aí fazer com que essa adenosina difosfato volte a ser adenosina trifosfato. Com a ação da enzima creatina quinase, ela quebra esse fosfato dessa creatina e essa fosfato volta a se juntar com a adenosina, tá bom? E aí volta a ser ATP. Aí essa creatina volta ali na corrente, né? Fica ali na corrente ali dos líquidos, né? Da célula ali, do citoplasma. Ela fica ali no citoplasma e ela vai voltar depois à união com outros fosfatos que estejam soltos ali. Ela vai sempre se juntar. Né? Aqui, ó. Ó o fosfato aqui, ó. Um desenhozinho. Né? O líquido da célula separa também, se associa, ó. Fica ali no líquido. E aí depois ele vai se unir de novo àquele fosfato. Tá bom? Olha o próximo slide aí para vocês verem. Ó. Então, ó, a bioenergética, né, que é esse processo de gerar energia no nosso organismo, chamado de bioenergética, e metabolismo ATP. Então, o que seria? Primeiro eu vou falar do que é o ATP e depois eu vou falar da ressíntese desse ATP. Então, eu vou falar do ATP-CP. Tá? Do ATP, a gente tem que entender a adenosina, que é o que eu estava falando para vocês, está ligada por uma base hidrogenada. Então, uma base de adenina com mais uma base de açúcar, que é uma ribose. Elas têm essa conexão formando então a adenosina
e elas se ligam a 3 moléculas de fosfato. Essas moléculas de fosfato, quando unidas, elas formam o adenosina trifosfato, uma ligação rica em energia. Então, é uma ligação rica, muito rica, para gerar energia. Por isso que elas estão bem conectadas ali, tá bom? Então, ó, adenosina mais um fosfato é chamado de adenosina monofosfato. Eu cheguei a falar isso no slide anterior, né? Com mais um fosfato é chamado de adenosina difosfato. Tá aí tranquilo, né? Quando se une com mais um fosfato, adenosina trifosfato. Beleza? Até aqui tá tranquilo para entender, né? Adenosina, que é a base, né, hidrogenada de adenina com uma molécula de açúcar ali de ribose. Então aí forma adenosina. E aí quando ela está ligada com os fosfatos, quando ela está ligada com um fosfato só, adenosina monofosfato. Com 2 fosfatos, adenosina difosfato. Quando está ligado com 3 fosfatos, adenosina trifosfato. Beleza. Se eu tiver uma quebra aqui, ó, quebrei, separei uma molécula, aqui eu gerei energia quando eu tiver essa quebra. E aí eu fico só com 2 moléculas de fosfato, porque essa aqui soltou essa molécula de fosfato. Aí eu viro uma adenosina de fosfato. Se eu gerar energia de novo, fazendo uma quebra de novo, dissociar novamente essa molécula de fosfato, o que eu tenho? Só um fosfato. E eu viro adenosina monofosfato. Fecha a conta e passa a régua. Vamos lá. Adenosina trifosfato. Quando ocorre a hidrólise do ATP, então o que seria a hidrólise do ATP? Esse processo que eu falei para vocês de dissociação das moléculas de fosfato, então quando você tem a quebra dessas moléculas de fosfato, você tem a liberação de energia. Então a hidrólise do ATP é a quebra das moléculas de fosfato, é a separação das moléculas de fosfato. A gente fala sempre quebra das moléculas de fosfato, mas é a separação das moléculas de fosfato, e aí é liberada a energia que estava armazenado para que acontecesse essas reações químicas ali de conexão desses fosfatos, né? Então, tem a liberação de energia, e aí, quais os processos que vão ter essa liberação, esse gasto energético? Processos digestórios. Quando a gente se alimenta e começa a digerir um alimento, a gente tem esse processo de gasto de energia para gerar as contrações peristálticas, por exemplo, causar a quebra daqueles nutrientes que foram ingeridos. Tem até um conceito, sabe quando você está com muita fome e aí você come e de repente assim, você comeu muito rápido, ou então você não comeu ali por um período assim, mastigando bem, um período muito rápido. Coisa de 5, 10 minutinhos assim, e aí você termina de comer, passa uns minutinhos você ainda está com fome. O fato de você comer rápido, você não tinha entrado tão bem no processo digestório. Então o seu organismo, ele ainda começa, ainda existe um gasto energético. Só que se ele estava precisando de energia, ele está gastando energia ainda. Até ele fazer com aquilo que foi digerido se torne nutrientes e seja encaminhada para a corrente sanguínea. Então você está acabando ainda mais com as energias do seu corpo. Por isso que você ainda sente ainda aquela fome. Você fala, nossa, acabei de comer e estou com fome ainda. Então você está gastando energia no processo digestório. Tá bom? Síntese de novas proteínas. Você formar novas proteínas, você criar novas proteínas. Tanto que existe dentro da literatura que fala assim, um exemplo, né? Que para você gerar energia, para você sintetizar proteína, para você transformar a gordura em energia, você precisa de carboidrato, você precisa de energia. E o carboidrato é uma fonte energética. Eu não falei para vocês da molécula de açúcar para a construção da adenosina, que é a ribose? Então você precisa de carboidrato. Então você precisa gerar energia para metabolizar esses outros macronutrientes, né? Então proteína e a gordura. Então a síntese de proteína também precisa de gerar energia, por isso precisa gastar energia. A condução nervosa, a condução de impulsos elétricos, impulsos nervosos, precisa
de energia, precisa de ATP, né, gasto energético. Secreção de hormônios, produção de novos hormônios, síntese hormonal, né, e contração muscular. Propriamente dito, várias dessas ações que foram apresentadas precisam de ações de contração muscular, né? Então a gente precisa. Então, só para entender melhor esse processo, né? A adenosina trifosfato ocorre a hidrólise, né, através da ATPase, que a ATPase é a enzima que quebra essa molécula de fosfato da adenosina. As enzimas, a gente tem que entender que existem enzimas específicas para cada ação. E a ATPase é a enzima específica para quebrar o ATP, tá bom? Então, quando ela tem essa dissociação das moléculas de fosfato, nesse processo então, de hidrólise, tem a geração de energia. Puf, Shazam, gerou energia. Ele tem a geração e aí essa molécula de fosfato tem uma liberação. Essa liberação ela faz com que o fosfato seja dissociado desse molécula de adenosina e aí só fiquem outras duas moléculas de ATP ali e aí vira adenosina difosfato. Se eu gerar energia de novo aqui, se eu fizer uma dissociação de novo dessa adenosina, vira AMP, adenosina monofosfato. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo para entender. Então o que a gente tem que entender, por exemplo, que algumas células do nosso organismo, elas armazenam poucas quantidades de ATP. E ela necessita, então, com isso, ressintetizar esse ATP. Então, como ele gerou energia, ele precisa voltar a ter capacidade de gerar energia. Então, o que virou ADP voltar a se tornar ATP. Então, o que virou adenosina difosfato voltar a ser adenosina trifosfato, né? E essa forma tem que ser contínua, tem que ser constante essa ressintetização, né? Então, de acordo também com as necessidades, porque pode ter necessidades grandes por causa da prática de atividade física, por exemplo, né? Isso ocorre através de estoques de glicogênio e lipídios, além da molécula de fosfocreatina, né? Então, a creatina fosfato ou fosfocreatina, também chamada, né? Que ela tem as siglas como CP, creatina fosfato, ou CPR, né? Fosfato de creatina. Então elas são conhecidas como um sistema de ATP-CP. Só uma coisa, isso aqui, essas moléculas de fosfocreatina na ressíntese do ATP, ela acontece de forma muito rápida. Então ela acontece ali naqueles processos de descanso rápido que a pessoa tem. Quando ela gastou bastante energia e ela vai, por exemplo, dormir, e ela vai descansar, tem um período de descanso pós-treinamento, ela entra no processo de recuperação, não de forma rápida, fosfocreatina, mas de forma mais lenta, porque ela tem mais tempo de descanso. Imagina a pessoa dormir, tem lá 6, 7, 8 horas para dormir e descansar bem. Então ela tem uma recuperação do glicogênio e dos lipídios, através desses substratos, da gordura e do glicogênio, né? Então vamos entender melhor esse sistema ATP-CP. A adenosina, pegando os primeiros processos lá do ATP, que nem eu falei para vocês já. Adenosina trifosfato, né? Gerou energia, então ocorreu a hidrólise do ATP através da ATPase, gerando energia e liberando a molécula de fosfato. Até aí beleza, né? E virou, então, um ADP, adenosina difosfato, 2 fosfatos. Esses dois tracinhos que eu coloquei aqui seria essa dissociação de uma molécula de fosfato, beleza? Aí então, ó, nesse momento, torna-se necessário a ressíntese do ATP. Para isso, é necessário que uma molécula de fosfato se una ao ADP. Mas como isso vai ocorrer? Como essa molécula de fosfato vai se unir ao ADP? Ela está ali jogada na corrente dos líquidos ali da célula? Não, ela está junto com uma creatina. Então, é a fosfocreatina ou a creatina fosfato. Elas estão unidas
né? Porque o fosfato estava solto ali no citoplasma, se uniu à creatina. E aí ela vai ter o quê? A gente vai ter que unir essa creatina fosfato com o ADP, com a adenosina difosfato. Então, esse fosfato ele vai se separar da creatina e ele vai se unir à adenosina difosfato. E essa creatina volta a ficar sozinha ali no citoplasma da célula para se unir novamente depois ao outro fosfato e ajudar depois novamente nesse processo de ressíntese do ATP. Né? Então, a creatina quinase, que é a enzima, né? Ela é a enzima específica para fazer a quebra, a hidrólise do fosfocreatina. Ela entra em ação, quebrando, então separando nesse processo de fosfato da creatina, né? E o fosfato que agora está solto, obtido ali nesse processo que foi solto, se une ao ADP. E assim volta a se tornar uma adenosina de trifosfato. Beleza? Tranquilo, sem erro, né? Sem confusão. Olha aí como está bem explicadinho. Então, ó, todas essas etapas do ATP-CP, né, estão aqui, ó. As primeiras partes ali, ó, de transformação, né? Tem a hidrólise e você precisa depois fazer a ressíntese do ATP. Primeiro processo, a hidrólise do ATP quebra a ação da enzima ATPase, que fraciona, né, as moléculas de fosfato, tirando uma molécula de fosfato, e essa molécula de fosfato vai se unir a uma creatina que está ali solta no líquido da célula, e depois ela precisa voltar a ser um ATP, porque agora ela se tornou um ADP, né? E ela precisa de uma ressíntese, precisa voltar à sua forma de produção de energia de forma mais eficiente, que seria com 3 moléculas de fosfato. E aí então a creatina fosfato, ela vai ter uma ressíntese, uma quebra também, né? Através da creatina quinase. Então essa hidrólise, essa quebra, ela vai ocorrer com que essa molécula de fosfato junte-se ao ADP e assim a creatina volta de forma isolada ali para o líquido para depois em algum momento se unir novamente a um fosfato. Beleza? E aquela união depois que teve de ADP para mais uma molécula de fosfato volta a ficar com 3 moléculas de fosfato. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Aí tem um passo a passo aí, ó, de como funciona todo esse processo. Né? Então, eu peguei essa imagem aqui mostrando, né, a adenina com a ribose, que forma a adenosina, e os 3 fosfatos aqui. Tem a liberação de fosfato, energia libertada, gerou energia, e aí essa molécula de fosfato volta a se unir com a adenosina, né? Ela volta a se unir com a adenosina e ela volta a ficar um ATP, tá bom? A energia consumida, porque o que acontece? Ela gera uma energia para a produção, para gerar energia para, por exemplo, contração muscular, só que para a ressíntese também ela precisa gastar energia. Então ela precisa gastar energia para consumir, porque a enzima ela precisa dessa ação de energia para conseguir ligar as moléculas ou separar as moléculas, principalmente separar as moléculas. Né? Então, quando ela separa as moléculas dos seus correspondentes, né? Quando ela separa, ela precisa de gasto energético. E quando precisa dessa molécula que está solta se unir a outra molécula, então, no caso da creatina, ou então se ligar a uma ADP novamente, ele precisa consumir uma energia também, precisa de um gasto energético também, tá bom? Uma questão que é importante, que eu queria que vocês entendam aqui, é que essa forma de obtenção de energia é de forma rápida, são exercícios curtos que nós fazemos no dia a dia, e a recuperação, essa é uma energia que a gente precisa para mudanças muito rápidas de formas que a gente está fazendo exercício. Por exemplo, você está andando num plano reto, com um gasto energético baixo, e você começa a subir uma escada.
Isso você precisa de contrações musculares mais vigorantes, mais intensas. Então você começa a utilizar desse substrato energético, né? Você não utiliza oxigênio para gerar a energia necessária, mas a energia usa as contrações de forma mais rápida do seu organismo, tá bom? Só para vocês terem entendimento assim que isso pode acontecer de várias formas, tanto no treinamento como no dia a dia, né? E a recuperação desse ATP, se a demanda de atividade continuar por um período ali de alguns minutos, a gente faz essa ressíntese, né, necessária, e quando já tem um descanso de mais tempo, por horas, após o sono, ali no período de sono, aí a gente faz uma recuperação através da utilização tanto de lipídios, né, de gordura, como de glicogênio, glicose do nosso organismo, tá bom? Só para ficar um pouco mais claro, porque agora a gente já vai para uma outra parte, que são velocidades e suas variáveis. Então, quando a gente fala das variáveis da velocidade, né, a gente só tem que entender aqui que existem várias formas de velocidade. A gente tem a definição, a gente sabe o que é agora, né? E tem suas variações ali dentro dos seus processos, né? Então, por exemplo, velocidade de reação. Alguns chamam lá reflexo, né? Quando um goleiro, por exemplo, defende uma bola numa distância grande, quando a bola vem muito rápida, ele defende a bola, o pessoal, reflexo, pegou no reflexo. Não, isso é tempo de reação, também chamado de velocidade de reação, né? Então é caracterizado como a velocidade com a qual um atleta, um indivíduo, é capaz de responder a um estímulo. Então, por exemplo, o estímulo, quando o atleta chutou, o estímulo foi um estímulo visual, que a bola está chegando. E aí ele tem essa ação de colocar o seu braço, né, de fazer um movimento muscular numa rápida velocidade, tentando defender essa bola. Então é uma resposta quanto a um estímulo, né? Às vezes você, por exemplo, está de costas e alguém está se aproximando e você tem um estímulo ali auditivo com o barulho dessa aproximação. E você dá um passo para trás, se afasta, tentando se proteger, né? Então é uma velocidade de reação, tá bom? Então assim, dentro do período ali, dentro dos esportes, por exemplo, uma largada do atletismo ou da natação é um tipo de reação, de velocidade de reação que você vai ter, um tempo de reação. E ela é caracterizada por uma reação simples. Então ela é determinada por um planejamento motor simples, né? Então depende da integração entre o sistema nervoso central e o sistema neuromuscular. E por isso é esperado que seja treinável. Então pense o seguinte, você vai fazer uma espécie de treinamento com esses fatores. Porque a largada do atletismo, ela não é comum, ela não existe dentro do atletismo, ela é uma fase dentro de uma corrida, por exemplo, né? A largada da natação, a fase que eles vão entrar na piscina. Isso é treinável, porque quanto mais rápido o seu tempo de reação após aquele estímulo sonoro do tiro, do disparo sonoro, bip, você tem uma resposta. E quanto mais rápido a sua resposta, isso vai lhe proporcionar maiores vantagens dentro do esporte. Por isso que a gente fala que é uma conexão entre o sistema nervoso central, que comanda todos os nossos processamentos, e o sistema neuromuscular. Então, o sistema nervoso central recebe essa informação, faz a captação dessa informação, recebe, decodifica ela e manda uma resposta neuromuscular de contração para o atleta fazer ali o movimento. Por isso que a gente fala que é treinável. E os atletas treinam esses períodos. São treinamentos específicos de saída de bloco, por exemplo, no atletismo, saída de bloco dentro da natação, por exemplo, né? Ela é treinável, porém limitado geneticamente, uma vez que a composição nervosa sofre grande influência hereditária. Então, o que acontece? Devido a essas influências hereditárias, né, o que acontece? A gente precisa, a gente pode ter uma limitação ou não quanto a essas respostas, porque os estímulos podem ser captados com mais velocidade e decodificados com mais velocidade, e assim ele mandar uma resposta muito mais rápida. Lembrem do Usain Bolt, né, o corredor de 100 metros, que ele precisou por um tempo treinar muito a sua saída, né, da largada ali dos 100 metros,
para tentar diminuir o seu tempo, porque o tempo de reação dele, a velocidade de reação dele era muito baixa. E ele tentou treinar por isso por um tempo. Só que acontece, devido a fatores genéticos, né, fatores de assimilação das informações de resposta, era muito baixo e ele não conseguia ter essa resposta tão efetiva. Acabou que ele não conseguia diminuir o tempo de reação. Então ele sempre era aquele último a sair, porque demorava para o corpo dele responder à velocidade de reação, né? E muitos treinadores, né, falam que se ele tivesse se adaptado bem a isso, então ele tivesse evoluído bem quanto ao tempo de reação, ele teria diminuído ainda mais o seu tempo, a sua velocidade de deslocamento ali, ele ia acabar diminuindo esse tempo de percurso de 100 metros. E aí ele conseguia bater de novamente o seu recorde. Olha que interessante, né? Então é um ponto muito bom para nós profissionais analisarmos. Que isso é treinável e devemos colocar dentro do nosso programa de treinamento. E, por exemplo, uma defesa do vôlei e no futebol, ele pode ser considerado umas reações complexas. Por quê? Além de depender dos mesmos fatores de integração motora, de estímulos visuais e auditivos, por exemplo, né, ao longo da atividade ali realizada, a importância do treinamento em situações complexas e inesperadas, nas quais os atletas devem tomar a decisão de maneira rápida, é positiva para a construção dessa capacidade. Então, ele precisa tomar uma decisão muito rápida. E essa decisão muito rápida vai depender de ações complexas e inesperadas. Por exemplo, ele está posicionado ali na quadra no vôlei, né? E aí o time adversário, o levantador, fez que ia levantar para a frente e levantou, fez um toque para trás, levantando para o jogador que está atrás dele fazer a cortada ali final. Então esse atleta muitas vezes ele tem que ter uma resposta muito rápida e ações complexas de aproximação na direção desse atleta para fazer um bloqueio, auxílio no bloqueio. E aí é o que a gente fala que necessita de ações mais complexas, porque ele tem que deslocar, ele tem que pensar, ele tem que ver o deslocamento da bola, ele vê o tempo que o atleta vai bater para saber o tempo certo de saltar. Então, é importante, são ações mais complexas, e é importante entendermos que o bom desenvolvimento dessas ações vai repercutir diretamente na resposta do treinamento, tá bom? Então, outras variáveis ali quanto à velocidade, nós temos, por exemplo, a velocidade de deslocamento, né? Que ela representa uma forma especial da velocidade cíclica, sem alteração no padrão do movimento, que é a velocidade cíclica, né? Ela mantém sempre o mesmo padrão de movimento. Pensa aqui, ó, no atleta correndo, o mesmo padrão de movimento, então a velocidade cíclica. A capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto para outro, né? Então pensa aqui, ó, nos 100 metros que esse corredor vai nadar, vai correr, né? Eu já ia falar da natação ali, a velocidade que essa nadadora vai percorrer ali de um ponto a outro da piscina. Então ali uma velocidade de deslocamento que ele atinge, né? Na corrida aqui, apesar de no futebol, por exemplo, ele mudar as direções e aí não ser tanto uma velocidade cíclica, mas a velocidade que ele mantém esse deslocamento da bola e o deslocamento do corpo dele é importante também. Um atleta aqui do basquete que faz uma recuperação de uma bola e vai fazer um arremesso, né? E acaba até indo muito rápido e acaba se machucando aqui por imprimir grande velocidade, né? Não conseguir parar seu corpo, acabou escorregando aqui. Mas a velocidade que ele imprime aqui para fazer o movimento, né? De deslocamento, velocidade de deslocamento, né? No vôlei, uma atleta que vai correr aqui para fazer uma defesa, né? Velocidade de deslocamento dela, né? É a capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto a outro, tá? Então, a velocidade máxima que ele atinge nesse deslocamento, tá bom? Então, a velocidade de deslocamento, ela se apresenta em provas de velocidade de um modo geral. Atletismo, natação, ciclismo, remo, por exemplo, em modalidades coletivas, né, como futebol, basquetebol, handball e voleibol, tá bom? Então ela se apresenta de forma bem geral em vários esportes e aí a gente tem que entender a especificidade em cada esporte. Por isso que eu coloquei esses exemplos aqui. E aí a gente tem que entender, por exemplo, velocidade
que são fatores muitas vezes genéticos e de animais também. Por exemplo, você vai comparar alguns animais, a velocidade atingida por esses animais, olha aqui, 70 mph, né, que é a velocidade calculada nos Estados Unidos, não é que nem a gente faz quilômetros por hora, né? Mas olha a velocidade atingida, por exemplo, uma chita, né, um guepardo, um lobo e o Usain Bolt, nosso corredor mais veloz. Olha a velocidade atingida pelos três, né, no caso. Então você vê a interferência dos animais aqui. Olha a velocidade do sprint no sprint olímpico ali, em modalidades, né, de velocidade também. Olha a velocidade atingida, olha comparado com o Usain Bolt, velocidade dele, né? Uma pessoa andando, um ser humano andando rapidamente, olha a velocidade que ele consegue atingir em relação a outras especificidades, né? O Michael Phelps, por exemplo, em provas de velocidade na natação, né? Olha a velocidade que ele consegue atingir abaixo dos outros aqui apresentados, porém, né, acima de um ser humano caminhando, né? Então a gente tem que colocar algumas situações ali comuns e interessantes dentro do esporte e muitas vezes entender que isso tem muito fator genético, né? Por exemplo, os animais, se comparar aqui a genética deles com a nossa genética, né? E vai ver por que muitas vezes um certo animal corre muito mais do que o ser humano, né? E tem alguns casos que a gente vai comparar que às vezes até mesmo um elefante ele consegue atingir as velocidades maiores do que o Usain Bolt, um urso consegue atingir velocidades maiores do que o Usain Bolt. A gente acha que o Usain Bolt é o supra-sumo da velocidade, né? Numa distância de 100 metros. E a gente sabe que isso pode ser uma verdade ou não, né? E se a gente comparar também com outros animais. E aí vamos falar um pouquinho de potência, né? A capacidade de velocidade está intimamente relacionada à capacidade de força. Lembra que a gente falou um pouquinho no começo, né? Que velocidade conta muito com a força executada de uma contração muscular. Então, velocidade e força elas estão muito relacionadas. E por esse motivo, existe a capacidade física ali que une velocidade e força numa coisa só, que é a potência, né? Potência muscular, também chamada. Então, quando a gente fala de potência, é a união de força mais velocidade, né? Então, ó, a potência é definida como a produção de trabalho por unidade de tempo ou a força multiplicada por uma determinada velocidade. Então, a força de contração multiplicada por uma determinada velocidade, cuja unidade de medida que a gente utiliza é watts, né? Então, no cálculo seria assim, ó. Se força, a gente fala que é calculado como N newtons, né? Velocidade é metros por segundo e a unidade de potência é watts gerada, né? A potência gerada ali com essas ações. Então, força multiplicado pela velocidade vai dar a resposta ali de potência, é igual potência, tá bom? Então, ó, para a estruturação de treinamentos que visam prioritariamente ao desenvolvimento de potência muscular, podemos enfocar tanto força aplicada ao movimento quanto velocidade de execução. Ué, como assim? Explica isso aí para a pessoa que não dá para entender. Quando você está priorizando potência muscular nos seus trabalhos, podemos dar foco tanto em força como velocidade. Então, em alguns períodos do treinamento, do período assim, de uma periodização, a gente pode dar mais força, trabalho, né? Mais foco à força aplicada ao movimento, como também a gente pode dar mais foco à velocidade de execução do movimento. Então imagine assim, a pessoa vai fazer um salto. Você está exigindo um trabalho de salto com ela. Você está exigindo, em alguns momentos, um trabalho mais de força muscular. Pô, no salto, você quer, vamos dizer assim, ela precisa de potência, né, para saltar. Né? Vamos dizer um salto vertical, ela precisa de potência para alcançar a maior altura possível. Então ela precisa de força de contração mais a velocidade de execução do movimento, tá bom? Para ela poder fazer um salto vertical. Então, um salto vertical, salto para cima, tá bom, pessoal? E ela vai fazer um salto vertical e você, em alguns momentos, você vai precisar trabalhar mais força muscular. Porque força muscular, ele não precisa para fazer esse salto.
Então você vai trabalhar, por exemplo, agachamento, você vai trabalhar força de quadríceps, panturrilha, glúteos, você vai trabalhar força muscular. E em outros momentos, velocidade de execução dos movimentos. Então, velocidade de execução de um agachamento, fazer um agachamento com a subida, a fase concêntrica de elevação rápida e a fase excêntrica lenta. Fase concêntrica rápida, fase excêntrica lenta. Ah, por que você está fazendo isso? Velocidade de execução do movimento. Porque quando ele faz o agachamento, ele não tem que subir, então ele não faz a extensão do quadríceps, ele precisa de velocidade para isso. Olha que interessante. E aí depois eu vou unir os dois nos trabalhos de força e velocidade para fazer, por exemplo, meu salto. Entenderam? Então, tem momentos que eu posso dar mais foco à força aplicada ao movimento e momentos que eu vou dar mais foco em velocidade de execução. Ah, se você der só foco em um, você vai melhorar a potência? Não, porque você depende do outro. Entenderam? Então você tem que trabalhar muito bem os dois. Né? Tem momentos que você vai dar foco à força, momentos que vai dar foco à velocidade, só que você não pode, dentro da sua priorização, dar mais foco a um do que o outro. Só se você falar assim, mas eu estou dando mais foco à velocidade porque a falha dele é na velocidade, porque força muscular ele tem. Não, aí beleza, você está querendo melhorar a velocidade dele para gerar maior potência, porque ele já tem força muscular muito bem. Aí beleza, aí você está trabalhando trabalhar. Você está dando mais foco em um do que no outro, porque ele necessita. É um caso mais isolado, específico. Aí beleza, aí eu concordo contigo. Agora, se for um trabalho que as duas capacidades estão de forma igualitárias, nos mesmos níveis, e você dá mais foco em um e esquece de dar foco no outro, pode ser uma desvantagem e não uma vantagem dentro do processo de treinamento, tá bom? Então é importante entendermos muito bem isso, tá, pessoal? Isso é imprescindível. Para nós profissionais da educação física, isso é imprescindível. Saber quantificar esses trabalhos de força e velocidade, tá bom? Então, ó, é possível isolar uma dessas valências e mesmo assim priorizar a potência? A pergunta para vocês aí, será que é possível? Será que é possível eu isolar, fazer só um trabalho de força e mesmo assim priorizar a potência, conseguir priorizar a potência, fazendo só um trabalho de força? E aí, é possível? Será que é possível? Lembra que eu falei que elas são interconectadas e é muito difícil você fazer isso dentro do processo, né? Você pode dar mais foco à força, mas automaticamente você está trabalhando a velocidade. A pessoa está fazendo agachamento, ela está executando com uma velocidade X. Não é com a velocidade mais rápida que ela consegue fazer, mas ela está executando com uma velocidade X. Entenderam? Ela está fazendo com uma velocidade específica. E aí, se você quiser mudar o foco da força, você pode tirar a carga de trabalho, aquela carga que ela está fazendo no agachamento, por exemplo, e trabalhar com mais velocidade o movimento. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, nosso atletinha aqui, ó, ele está fazendo um exercício sem peso, somente com a barra. Ele está executando uma velocidade, né? Às vezes o foco é mais a velocidade, então eu não preciso colocar tanto peso. Eu preciso focar mais na velocidade do movimento, né? E aí, quando eu coloco mais peso, eu estou dando mais foco à força aplicada ao movimento e menos foco à velocidade. Ah, mas ele faz um movimento rápido? Faz, mas uma menor velocidade comparado a ele fazer sem peso, né, gente? Por isso que eu estou falando. A gente faz essas mudanças na carga para conseguir fazer o movimento de forma mais eficiente, tá bom? Só ver aqui está correndo tudo bem. Então, falando de potência, aqui é o salto que eu falei para vocês, ó, o salto vertical, né? Fazendo o movimento. Olha ele fazendo o movimento de contração, então ela faz extensão do joelho, né? Porque contraiu o quadríceps. E a velocidade de execução do movimento. Ele tem que contrair bem rápido para poder fazer um salto, né? Olha aqui, ó, a extensão, flexão plantar aqui que ele faz, ó, contração da panturrilha para poder fazer esse movimento aqui, ó, empurrando o solo para baixo com a ponta dos pés. Também ele precisa de grande velocidade de contração. Por isso que a gente fala potência muscular é a combinação de velocidade mais força. Né? Um dos melhores exemplos de falar de potência muscular é, por exemplo, um salto. O salto é um exercício de potência. Né? A gente trabalha muito potência muscular de membros inferiores utilizando saltos. Tá bom? Por isso que eu estou falando para vocês.
Eu sempre dou exemplo para vocês aqui de potência utilizando saltos, tá bom? Então, por exemplo, se você quer dar mais foco, né? Aquela perguntinha que foi anteriormente passada, tentar isolar mais um, tentando trabalhar a potência, né? Então, ó, se a gente dá mais foco à velocidade, a gente faz o quê? Um trabalho de potência dividindo a força de trabalho, né? Então, diminuindo um pouco a força de trabalho para dar mais foco na velocidade, né? E as unidades de trabalho é metros por segundo, né? Então, quando o enfoque for o trabalho de velocidade de determinado movimento, deve-se atentar especialmente à sobrecarga imposta a ele, uma vez que quando maior a força empregada, há tendência de diminuição da velocidade do movimento em questão. Entenderam isso? Foi o que eu falei no slide anterior, gente. Olha aí. Então, quanto mais carga de trabalho você tem, quanto mais emprego da carga de trabalho você tem, é automático que você tem uma diminuição da força. Então, se o foco for velocidade, diminua a carga de trabalho. Ah, professor, meu aluno quer melhorar a velocidade na execução do movimento. Então, eu diminuo a carga e aí ele consegue fazer com mais velocidade? É isso mesmo. Você diminui a carga. Por exemplo, um agachamento, ele consegue fazer, um exemplo, ele consegue fazer com 30 quilos. Só que o foco desse trabalho agora é velocidade. Pô, coloca 10 quilos, 5 quilos, né, de peso e ele faz o agachamento com mais velocidade. Você prioriza a velocidade. Entenderam isso? Aí depois você fala assim, professor, mas se eu quiser trabalhar com força, diminui a velocidade, não tem como. Então você pode trabalhar com os 30 quilos, mas você entende que a velocidade de execução do movimento vai ser um pouco menor. Tá bom? Então isso significa que o trabalho com enfoque na velocidade pode diferir daquele de potência, principalmente pela sobrecarga aplicada ao movimento. No caso do treinamento para desenvolvimento da velocidade, a sobrecarga deverá ser menor. Tá bom? Todos os movimentos realizados em alta intensidade e em curta duração, como impulsões horizontais e verticais, assim como os movimentos rápidos realizados contra uma resistência. Então, olha isso, um movimento com um grande foco ali em impulsos verticais e horizontais, ele tem uma alta intensidade. Eles são movimentos que a gente fala de alta intensidade de curta duração, porque ó, ele fez o salto, retornou, olha aí, teve uma duração, ó, acabou o movimento, curtíssima duração. Assim como movimentos rápidos realizados contra uma resistência. Tá? Então imagine se você tivesse uma resistência ali, tivesse com um peso, né, e levar esse peso para cima. Então, ó, o esquema de definição da potência em suas relações com força e velocidade em algumas formas de trabalho. Então, assim, ó, potência muscular, né, força versus velocidade. A gente precisa de ações de fatores neuromusculares, então que vão aumentar o aporte de informações dos músculos ali, de recrutamento de fibras, fatores neurais de recrutamento de fibras, disparos, recrutar mais fibras, recrutar menos fibras, e fatores neuromusculares de como recrutar essas fibras, como disponibilizar energia para essas fibras contraírem, né? Então, os fatores determinantes, fatores neuromusculares e fatores neurais, beleza? Aí a gente tem intensidade e volume, hipertrofia, por exemplo. Muitas vezes a pessoa tem uma hipertrofia que ela acaba aumentando muito bem a força, né? Só que ela pode acabar perdendo um pouco de velocidade por causa dessa hipertrofia. A intensidade, então você dá às vezes uma intensidade então menor, porém uma intensidade moderada, né? Nem menor, uma intensidade moderada, né? Então vamos ver a legenda aqui, ó, intensidade moderada e um volume de trabalho menor, né? Um volume baixo de trabalho. Fatores neurais de adaptação. Se você está, então, intensidade alta e volume alto, trabalho de adaptação é hipertrofia. Trabalho de adaptação maior que você tem ali, de hipertrofia. E aí, quando você dá um trabalho de intensidade alta, porém volume de trabalho menor, força máxima. Você está dando mais foco na força e não em outros trabalhos, né? Então você aumenta a força. Então aqui é legal esse esquema aqui. Esse esquema dá para você entender muito bem. Novamente, intensidade e volume alto, hipertrofia. Intensidade alta e volume baixo, força máxima.
que você tem de ganho. Intensidade moderada, intensidade, né, não baixo nem alto, moderada. E volume de trabalho baixo, você tem maior ganho ali, fatores neurais. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, só isso, né? Então, potência e suas interdependências. É muito importante ressaltar aqui nessa parte agora que a potência muscular é uma capacidade que sofre influência do desenvolvimento ou prejuízo da velocidade da força. Então ela pode sofrer tanto um desenvolvimento positivo como um prejuízo devido à velocidade da força. Por isso que elas dependem muito, elas são interdependentes, né? E nesse sentido, então, apesar da divisão didática entre as três capacidades biomotoras, elas serem feitas para facilitar o entendimento de alunos e profissionais, né, muitas vezes leva a interpretações confusas. Então, por quê? Isso eu já falei para vocês várias vezes e vou repetir. Às vezes a gente faz o estudo de forma separada, porém, quando a gente vai tentar unir, a gente tem uma certa confusão. A gente não consegue assimilar tão bem essas uniões. Então a gente só tem que entender o seguinte: a gente estuda de forma separada para facilitar a nossa aprendizagem, né? Só que a gente tem que entender que elas estão interconectadas, elas são interdependentes. Então, velocidade e força, as duas estão relacionadas diretamente com potência. Potência é velocidade versus força. Lembrem disso, né? E elas estão interrelacionadas. Então, se você tem um aumento da velocidade, você pode ter um aumento da potência. Se você tem um aumento da força, você pode ter um aumento da potência, né? Só que aí as duas também têm que ser equivalentes, né? E aí por isso que a gente fala no trabalho. Quando você faz um trabalho ali de força e velocidade, o que você tem que entender é que esses trabalhos, eles não podem alterar, eles não podem, por exemplo, quando você vai dar mais ênfase à força, você tem que entender, a diminuição da velocidade de execução dos movimentos. E quando você está um trabalho mais de velocidade, aumentando a velocidade de execução dos movimentos, você tem que entender que a força tem que diminuir, tá bom? Por isso essa interdependência. Tranquilo até aqui, né? Então, fatores determinantes da força. Que fatores são esses? Alguns fatores como aprendizagem, sexo, idade, técnica esportiva, né? Técnica esportiva quanto à técnica do movimento executado, quando a técnica de realização do movimento interferem no desenvolvimento da velocidade e da potência, tá? Então, assim, ó, no momento, fatores neurais, como a taxa de recrutamento das unidades motoras, coordenação intramuscular, os ciclos de excitação e inibição no sistema nervoso central e a frequência de disparos de potencial de ação são fatores preponderantes para o desenvolvimento da velocidade, tá bom? Então a gente sabe que nesses fatores neurais, todos esses que a gente discutiu aí, ó, são fatores preponderantes para o desenvolvimento da velocidade. E além disso, né, outros fatores relacionados com os músculos e tendões, como por exemplo, distribuição do tipo de fibra, se é tipo de fibra de contração lenta, se é tipo de fibra de contração rápida, se é tipo de fibra de contração mista, que a gente fala tanto lenta como rápida, dependendo da forma de recrutamento, né? Então, se é tipo 1, contração lenta, se é tipo 2A, contração rápida, ou tipo 2B ou tipo 2X, que é chamada, né? 2B ou 2X, que é contração mista, tanto lenta como rápida. Essa área de secção transversal também, de cada fibra, né? Então aí a hipertrofia muscular, que é a área de secção transversal, né? Então pensa assim, ó, no bíceps. Quando o bíceps está contraído, ele não tem um maior volume no centro do bíceps, é a área de secção transversal que a gente fala, né? Que é quando se você fizesse um corte transversal no meio desse bíceps, né? É a área de porção maior desse músculo, tá bom? De cada fibra muscular. Então, a hipertrofia, se a pessoa tem muita hipertrofia, se tem pouca hipertrofia, isso também é um fator determinante, tá bom? E também a capacidade de hidrólise do ATP, que a gente falou anteriormente. Capacidade de velocidade na contração muscular, velocidade na ressíntese depois de proteína. Então, a forma que ele consegue quebrar moléculas de ATP de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Isso também é preponderante, isso também vai determinar uma relação ali de fator de melhoria da potência muscular, tá bom?
elasticidade do músculo. As elasticidades, então se o músculo tem maior flexibilidade, elasticidade, porque aí você usa essa força elástica na ação de contração também. Né? Então você usa essa força elástica e usa a força de contração, que a gente falou já disso, né? Usa as duas forças, elástica e de contração, para a execução do movimento de potência. Então você usa as duas forças para você ter maior potência muscular, né? Tendões, força dos tendões, que ele consegue a carga que ele consegue suportar, a força que ele consegue suportar, viscosidade muscular, né? E comprimento do músculo. Então, comprimento do músculo é determinante também, e viscosidade do músculo, muitas vezes fatores assim de irrigamento, aporte sanguíneo desse músculo. Então, isso está determinado muitas vezes diretamente tipos de fibras, né? Então, são fatores também determinantes, né? E a capacidade de fornecimento de energia, como ele consegue fornecer essa energia e como ele consegue fazer a manutenção da temperatura também. Então, olha o tanto de fatores ali quanto aos músculos e tendões, né? Que vai ser determinante, sim, para influenciar na geração de potência e de velocidade também, tá bom? Então, quanto aqui vai determinar mais os fatores de desenvolvimento da velocidade, no caso daqui dos musculares e tendões, né? Fatores neurais e fatores neuromusculares, que seriam os músculos e tendões neuromusculares, né? Eles vão ser determinantes na geração de potência e de velocidade, tá bom? E aí a gente entra então em outra capacidade que é a resistência. E aí então, para entender um pouquinho, né, da resistência, vamos fazer uma pequena definição dela, né? Então é a capacidade psicofísica de resistir ao fenômeno da fadiga, em que um indivíduo consegue desempenhar um trabalho em uma determinada intensidade e extensão de tempo. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso aí. Quando a pessoa realiza uma atividade em uma determinada intensidade, então vamos dizer uma intensidade moderada, e isso em um tempo ali determinado de repetições de 1 minuto, e ela vai fazer os movimentos, por exemplo, movimentos abdominais. A pessoa vai fazer movimentos abdominais em 1 minuto. A gente usa muito isso como uma avaliação, por exemplo, em 1 minuto, vamos ver quantos abdominais essa pessoa vai fazer. Então vamos ver quanto tempo ela consegue resistir ao fenômeno da fadiga. Por isso que a gente fala também que é uma capacidade psicofísica, porque além de ações físicas de contração muscular, ações de produção de energia, também tem um fator de estresse psicológico, que ela está fazendo o movimento, está cansando, está, eu não consigo fazer, eu não vou conseguir fazer. E muitas vezes você precisa de motivação, você precisa dar motivação para essa pessoa também, de incentivá-la. Não, vai lá, você vai conseguir, você precisa fazer, você precisa executar. Então, por isso que a gente fala que é uma capacidade psicofísica de resistir ao fenômeno da fadiga, tá bom? Então, o atleta, quando a gente fala de resistência, o atleta pode permanecer treinando sem se fadigar com facilidade, ou mesmo pode continuar com uma corrida ali em um estado de fadiga. Ele pode estar fadigado, porém ele continuar naquela ação de corrida. E isso vai do quê? Do treinamento. Então, resistir a esse processo de fadiga ou suportar o estado de fadiga do organismo vai do treinamento. Então, por isso que a gente vai treinar esses períodos. Muitas vezes a gente determina as intensidades pelo tempo de execução. Em vez de você fazer 10 repetições, você vai ter 1 minuto e vai fazer o maior número de repetições possível dentro desse tempo de 1 minuto. E aí a pessoa não vai fazer só 10 repetições, ela vai fazer várias repetições, né? E ela tem que resistir, fazer um movimento correto. Então ela vai entrar às vezes num processo de fadiga. Então ela precisa resistir a isso. E aí você cria maior resistência do organismo, né? E aí a resistência é influenciada por dois fatores, né? Fatores físicos, então, que essa influência é por meio da utilização eficaz de reservas energéticas, da utilização econômica de potenciais fisiológicos, então usar proteína, gordura, carboidrato para gerar energia. E como essas reservas acontecem?
se ele tem reservas suficientes de carboidrato, por exemplo, glicose na corrente sanguínea, glicogênio muscular. Então, como são as reservas dela? Então, quanto mais reservas metabólicas, maior tempo de duração de atividade ele vai conseguir ter. Né? E a forma de poupar essas energias, que a gente fala que é a economia dos potenciais fisiológicos. Então, se essa pessoa tem uma resistência bem condicionada, a ponto de ela conseguir poupar energia e utilizar as energias que ela tem de forma por mais tempo, porque ela está poupando sua energia. E isso também é treinado, a pessoa vai treinando e vai diminuindo o seu gasto energético ali, então ela vai tendo maior resistência também. E as técnicas pelas quais são executados os movimentos também, pelas técnicas, quando ela executa o movimento técnico de forma mais eficiente, de forma mais vigorosa, o que acontece? Quanto mais eficiente o movimento técnico, menor energia essa pessoa gasta. Então a gente fala que quando a gente treina movimentos técnicos, também na intenção de poupar energia. Então a pessoa precisa fazer movimentos técnicos, por exemplo, corretos para poupar energia, para ter menor gasto energético. Então elas influenciam diretamente em outras capacidades, como força, velocidade. Ela tem uma influência direta nessas capacidades. E aí, psíquicas, lembra que eu falei para vocês? Capacidade psicofísica. Então ela tem uma influência física e resistência e influência psíquica. E aí, no caso da influência psíquica, ela depende de fatores físicos, né? E também fatores de outros fatores ali que podem influenciar nos resultados. Então, o que acontece? Um exemplo, o sistema nervoso central, quando ele está bem adaptado, então ele se adapta às demandas dos exercícios propostos ali. Quando você tem essas respostas, né, o sistema nervoso central ele melhora as suas conexões nervosas. Dessa forma, né, ele consegue manter as condições físicas em funcionamento coordenado. Então, um fator psíquico ali são o sistema nervoso central, que é uma ação do organismo de coordenar as informações, está influenciando diretamente. Tá bom? E aí, ó, uma classificação da resistência de acordo com as manifestações e o ângulo de análise segundo o Wernicke, né? A gente vai pensar aqui, ó, volume da musculatura envolvida, né? Então, alguns critérios e outro critério que é o tipos de vias energéticas. Né? Então, no primeiro critério ali, volume de musculatura envolvida, a gente tem as duas nomenclaturas, que é a resistência local e resistência geral. Então, resistência local, a gente fala que ela é menor, né, maior, na verdade, desculpa, maior do que 1/6 da massa muscular. Então, o predomínio muscular ela é maior do que 1/6 da massa muscular. Né? E a resistência geral ela é menor do que 1/6 da massa muscular. Então, é o predomínio da cardiorrespiratória. Então, o predomínio maior dentro do processo de resistência geral está relacionado a cardiorrespiratório, funções cardiorrespiratórias. Já a resistência local está influenciando maior predomínio muscular. Então pense o seguinte, quando a gente fala de resistência local, é a resistência muscular, de você fazer uma contração abdominal, que nem esse nosso amigo aqui está fazendo, né? Então ele está usando uma porção, né, alta de músculo, porém, comparado a todos os músculos do seu corpo, é bem baixo, porque ele só está usando o que? Abdômen, reto abdominal, está usando oblíquos, está usando iliopessoas, né? E está usando grupos musculares pequenos em relação a grandes grupos musculares. Já a resistência geral, imagine assim, ó, nesse movimento que nossa amiga está fazendo aqui, ó, ela faz um movimento de flexão de cotovelo, ela sobe e depois dá um salto, uma impulsão vertical. Ela está usando mais músculos, ela está usando grandes grupos musculares. Então o que acontece? O predomínio dela é de cardiorrespiratório. Então aqui, enquanto o trabalho é menor do que a massa muscular, o predomínio é muscular. Então a resistência, a gente fala com a resistência muscular. Quando a carga de trabalho é maior do que a massa muscular trabalhada, então a massa muscular é muito grande, né?
e a carga de trabalho é muito maior do que essa massa muscular trabalhada, a gente fala que é uma resistência geral, então uma resistência cardiorrespiratória, tá bom? E aí também a gente tem pelos tipos de vias energéticas, então a gente tem lá resistência aeróbica, né, que é a utilização de vias aeróbicas como fonte de energia. Quando a gente fala de vias aeróbias, a gente está falando de utilização de oxigênio para gerar energia, né? Então, um corredor de longa duração, de fundista, que a gente fala, né, um maratonista, que ele vai correr por longo período de tempo, precisa de uma resistência aeróbia, porque ele precisa gerar energia de forma aeróbica, né? Então, as fontes energéticas dele são com base no oxigênio. Ou resistência anaeróbica, que já ele precisa de utilização de vias anaeróbicas como fonte de energia. Então ele não utiliza o oxigênio para gerar energia, né? Porém ele usa grandes porções ali de glicose no seu corrente sanguínea, glicogênio muscular, né? E aí a gente está falando de uma força que ele utiliza por um curto período de tempo, um período de tempo bem curto em relação à resistência aeróbica, né? Um curto período de tempo, porém com ações vigorantes ali da musculatura, né? E aí a gente fala que são repetições por um espaço de tempo menor em relação ao espaço de tempo dentro da resistência aeróbica. Tranquilo até aqui, né? Então a gente tem essas nomenclaturas aí para resistência. E aí, de uma forma de trabalho muscular, então aqui, ó, vamos ver só uns outros pontos quanto à resistência, né? Então, forma de trabalho muscular. Dinâmica ou estática, né, que esses trabalhos musculares. Então, vamos ver daqui, ó, da esquerda para a direita, ó, mudanças entre a contração e a relação de contração prolongada sem mudança de ângulo, tá? Então vamos lá. Pegando aqui, ó, duração da carga de trabalho. Na verdade, desculpa. A gente já falou aqui, ó, forma de trabalho, né, muscular, pegando a gente pode trabalhar de forma dinâmica e estática, como eu falei já, e aí mudando só os ângulos. E já pegando na segunda parte, duração da carga em caso de máxima carga de trabalho possível. Então, a gente tem uma movimentação curta, muito curta, né, duração, curta, média e longa. E aí o tempo de trabalho a gente teria mais ou menos entre 35 segundos a 2 minutos, 2 minutos a 10 minutos, 10 minutos a 35 minutos e 35 minutos a 90 minutos, ou 6 horas, né? Mais longas, atividades bem mais longas, como ultramaratona, cross country, né? São atividades de longa duração. Né? E aí, quando a gente também pensa assim, exercícios que a gente vai trabalhar de forma curta, com repetições, né? Velocidade. Então, a relação com as capacidades condicionantes. Então, lembra da que a gente estava falando, das capacidades condicionantes e coordenativas, né, que a gente falou na aula anterior? Nas capacidades condicionantes, força, velocidade, então a relação dessa resistência. Então, a relação da resistência com a força. Aplicação de força por um período contínuo de tempo. Resistência de força explosiva, relacionada à realização explosiva do movimento. Então, aquele exercício feito de forma bem rápida. Imagina assim, a pessoa vai fazer um supino, ou então vai fazer até esse movimento aqui na corda. Ela vai fazer a elevação. Ela tem que fazer um movimento bem rápido, explosivo, sair daquele ponto inicial. Então, ali é a resistência de força explosiva. Resistência da velocidade, a resistência de velocidade, né? Relacionada às velocidades submáximas alcançadas. E resistência de sprint, sprint dentro das relacionadas às velocidades máximas. Então imagine um período de corrida máxima do atleta, então aquele sprint, né, que o atleta vai executar. Então olha aqui, o movimento que ele faz de forma intensa, né? Ou às vezes um sprint final, lembra dessa corrida? Foi no ano passado, aí, no 2019, na São Silvestre, que o corredor dá o sprint final, aumentando sua velocidade e passa em primeiro colocado ali na São Silvestre. Né? Então, o sprint final, que é a velocidade e resistência de velocidade máxima que ele consegue suportar. Né?
E a importância para a capacidade de rendimento específico no desporto praticado. Então, resistência de base, que está relacionada a possibilidades básicas para diferentes atividades de motrizes esportivas. Resistência específica, adaptação da estrutura da resistência de uma modalidade específica. Então, resistência específica, pensa o seguinte, esse atleta precisa de uma resistência para uma ação de corrida. Então, ele vai gerar as adaptações necessárias para essa resistência. E não outras adaptações que ele não vai utilizar. Não tem porquê ele vai gerar essas adaptações. Né? E resistência competitiva, estímulos semelhantes à demanda competitiva. Então, pensa assim, você fazer uma resistência competitiva em dar estímulos semelhantes à competição, ao que acontece na competição. Então ele vai fazer, dentro do treinamento, o que ele faz na competição, correr 100 metros. Saindo do bloco de partida, vai ter o tiro, ele vai disparar 100 metros na velocidade máxima, sendo cronometrado. O treinamento dele, para ele gerar uma resistência competitiva. Tá bom? Então esses são alguns pontos, né, dentro dos trabalhos que podemos fazer ali de resistência. E para a gente fazer uma reflexão, né, agora, que algumas confusões que ocorrem ali dentro da capacidade de resistência, que, primeiro de tudo precisamos entender algumas coisas. Não? Devido ao grande número de ações e separações na conceituação de capacidade física de resistência, vale a pena ressaltar que entre todas as definições, uma que nos faz refletir mais é a que leva em consideração a forma metabólica pela qual o sistema adquire energia para resistir psíquica e fisicamente. Então, a gente tem que levar em consideração a maior definição mesmo seria a resistência aeróbia e resistência anaeróbia, uma vez que só no organismo poderá resistir ao fenômeno de fadiga, utilizando para isso o fornecimento de energia por meio do sistema aeróbio e anaeróbio, tá bom? E é comum associarmos de maneira errônea a capacidade física de resistência à modalidade de longa duração. Então a gente sempre associa, por exemplo, a resistência à corrida de endurance que a gente fala, que é corrida de resistência, né? E aí é um erro muitas vezes devido ao tipo de resistência, que ali existe uma resistência, mas é uma resistência aeróbia, né? Não que ela tem que toda vez que a gente fala de resistência está relacionada à resistência aeróbia. Não. Então acaba sendo uma maneira errônea de entender resistência, né? Então a gente não pode só associar atividades, modalidades de longa duração e de menor intensidade, como a corrida, a caminhada, a natação. Tanto nessas modalidades quanto nas demais modalidades, como por exemplo futebol, tênis, voleibol, o fenômeno de fadiga sempre estará presente em treinos e competições. No entanto, ainda hoje, muitos profissionais atrelam o sucesso de atletas mais resistentes a atletas que possuem uma capacidade aeróbica maior. E não, tá? O atleta precisa também de resistência anaeróbia. E aí por isso que é treinar vetores ali de substratos energéticos dentro de processos aeróbios condizente com a especificidade do esporte e dentro de processos anaeróbios com coincidentes ali e com a especificidade do esporte. Então imagine que o atleta é um lutador e na luta que ele pratica, no boxe, por exemplo, ele tem grandes ações de trabalhos anaeróbios. Então ele precisa de uma resistência anaeróbia. Ele precisa treinar muitas vezes acima do limiar anaeróbio para ele criar maior resistência anaeróbia, né? Eu não lembro se vai ser nessa parte que está o conteúdo aí, mas acho que vai ser no próxima etapa, que tem uma explicação muito boa sobre esses trabalhos aeróbio e anaeróbio. E aí vocês vão entender muito bem isso, tá bom? E aí, ó, só para a gente entender um pouco de potência aeróbica, não, é nessa parte mesmo que vai ter essas explicações. Ó. Um pouquinho sobre potência aeróbica. Então, ó, potência aeróbica, um exemplo, o VO2 máximo representa a mais alta captação, transporte e utilização de oxigênio alcançada por um indivíduo. Consequentemente, a quantidade máxima de energia que pode ser produzida
pelo metabolismo aeróbico em uma determinada unidade de tempo. Então, quando a gente fala de potência aeróbica, a gente está falando da capacidade que esse indivíduo, né, essa pessoa que está treinando, ela tem, que ela consegue captar, transportar e utilizar oxigênio para gerar energia. Então, o VO2 é a máxima capacidade que ele tem para esses fatores de captação, transporte e utilização de oxigênio. Quem faz a captação? Pulmão. Pulmão faz a captação. Deixa eu colocar aqui o laser. O pulmão faz a captação, né, do oxigênio. Quem faz o transporte? O sangue faz todo o transporte desse oxigênio. E aí quem faz o consumo? A célula, mitocôndria, faz o consumo do oxigênio para gerar ATP, gerar energia, e aí tem a liberação de CO2 na corrente sanguínea. Liberou esse CO2, ele retorna até o pulmão pelas vias sanguíneas, né, pelo sangue, retorna para o pulmão, e do pulmão ele é expelido pela expiração. A pessoa expele esse CO2, traz mais oxigênio para o pulmão, e assim ela vai aumentando essa capacidade. Então pensa que a forma de produzir quantidade máxima de energia que pode ser produzida pelo metabolismo aeróbico. Essa é a potência aeróbica, né? Ou também chamado de resistência aeróbica, que ele vai se manter, quanto mais tempo ele conseguir fazer isso, maior resistência aeróbica ele tem. Tá? Então a potência aeróbica é a capacidade de fazer isso, de utilizar oxigênio para gerar energia. Então você tem uma grande concentração de captação, transporte e utilização de oxigênio para gerar energia. E assim, quanto mais tempo você consegue ficar nesse processo, maior resistência aeróbia você tem. Tá bom? Alguns chamam de resistência anaeróbica, resistência aeróbica ou resistência aeróbia. Tá? Os dois termos estão certos ali dentro da literatura. Tá? Você pode ver como resistência aeróbica e resistência aeróbia, tá bom? Sem o C. Então, a mensuração do VO2 máximo é utilizada como medida padrão de potência aeróbica e é desempenho físico em atletas de modalidade de longa duração e também em pacientes com patologias diversas. Então, o paciente que tem algum problema metabólico, algum problema na captação de oxigênio, aí é feito esse teste de VO2 máximo para saber como está sendo a captação, transporte e utilização desse oxigênio, tá bom? E aí, porque permite avaliar a integridade, né, do sistema nervoso, dos temas, tanto do sistema nervoso, cardiopulmonar e metabólico, tá bom? E aí você faz esse teste aqui, ó, olha o testezinho feito aqui, tanto numa corrida, que é feito na esteira, como o teste na bicicleta também, ele utilizando a máscara aqui para fazer a captação, para fazer a quantificação de quantas moléculas de oxigênio estão sendo captadas e quantas moléculas de CO2 estão sendo expelidas, tá bom? Então aqui, ó, nos alvéolos, né, a pessoa faz a captação do oxigênio, é levada para os pulmões, e nos alvéolos é onde existe a troca do oxigênio com o sangue, né? Os alvéolos estão aqui, ó, e a corrente sanguínea está passando ao redor, ó, bem a camadinha de fluxo sanguíneo passando aqui, ó, e é onde ela faz essa troca. O oxigênio sai do pulmão, dos alvéolos e entra na corrente sanguínea, e o CO2 sai da corrente sanguínea e entra nos pulmões. E aí é feita essa troca de diferença de pressão, onde tem maior pressão, vai para o local onde tem menor pressão. Então, no sangue, nessa região aqui, no sangue tem menor concentração de oxigênio, no pulmão tem maior concentração de oxigênio. Então, tem essa troca de pressão. Entra oxigênio no sangue. No sangue tem maior concentração de CO2, no pulmão tem menor concentração de CO2, ele volta do sangue para o pulmão. Tá bom? Então, ele sai do sangue e vai para o pulmão. Isso aqui não estava indo aqui. Então, né, na corrente sanguínea, ele vai fazendo esse processo. Aqui é uma vasoconstrição e vasodilatação, né, das paredes das artérias, que a gente faz esse movimento de vasoconstrição e vasodilatação. Dependendo, às vezes, da atividade que você está fazendo também, a gente faz esse processo de forma mais vigorante. Então, imagina assim,
a pessoa está treinando com membros inferiores, tá? Ela está aqui, ó, correndo. Você tem maior dilatação, vasodilatação nos membros inferiores para aumentar o fluxo sanguíneo nessa região e maior vasoconstrição na região superior, porque você não está usando tanto para gerar energia. Você não precisa usar tanto essa região. E aí você tem uma vasoconstrição dessas regiões, né? Então imagina assim, ó o VO2 da pessoa aqui nessa fotinha, né? Quando ela está subindo uma escada, o VO2 dela é 28, então o desempenho dela é menor, né? Ela tem maior cansaço para subir essa escada, né? Enquanto o VO2 dela é 35, ela tem maior desempenho. Ela gasta menos energia e tem maior desempenho para subir essa escada, né? Então a gente pode quantificar a capacidade aeróbia dessa forma e a gente saber se a pessoa tem mais capacidade para gerar energia e consumir e produzir essa energia através do consumo de oxigênio, né? Ou se ela tem menor capacidade e ela consegue fazer isso de forma menos eficiente, né? E aí a gente tem o limiar anaeróbio. E aí o que seria o limiar anaeróbio, né? Vamos lá. Então aqui, ó, isso aqui vai ser um pouquinho complicado para a gente entender de primeiro. Então vou tentar explicar isso conforme eu vou lendo aqui uns conteúdos. Eu vou tentando explicar para vocês, tá bom, pessoal? Mas vai prestando atenção aí. O limiar anaeróbio, quando a gente já falou disso, né? Em alguns momentos falamos um pouquinho disso, mas vamos tentar entender isso de forma mais fisiológica, de forma bem mais detalhada, tá bom? Então, ó, olha o textão aí para vocês verem que é bem complexo, né? Então, só para entender essa primeiro trechinho aqui, ó. O limiar anaeróbio indica uma intensidade de exercício no qual a participação do metabolismo anaeróbio na produção de energia é aumentada. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, um exemplo, né? Eu acho que seria um exemplo que até é complicado, porque senão a gente sempre fica pensando que resistência está dentro disso. Lembra que a gente falou? A resistência sempre pensa em corrida, e não. Resistência a gente pensa de várias formas. Não pode esquecer disso que a gente já viu isso nos slides anteriores. Mas um exemplo, a pessoa está correndo. Vamos dizer na esteira, vai, para a gente imaginar bem. A pessoa está correndo na esteira. E o que acontece? Durante essa corrida, ela começa a aumentar a velocidade. Você pede para ela aumentar a velocidade. E aí o que acontece? Durante esse exercício, que ela aumentou a intensidade, que ela está correndo a uma velocidade muito maior, a participação do metabolismo anaeróbio se torna mais presente. Você aumenta a participação do metabolismo anaeróbio. Então o que acontece? Ela estava no processo de corrida na esteira. Um exemplo, ela estava correndo por 15 minutinhos, numa velocidade tranquila, que ela conseguia respirar muito bem, que ela conseguia utilizar oxigênio muito bem para gerar energia. Então ela não estava hiperventilando, ela estava fazendo assim, ó. Ela estava nesse processo de hiperventilação, ela estava respirando super bem. Ela estava respirando super bem, beleza? Deu para vocês captarem mais ou menos pelos barulhos aí que eu fiz? E aí o que acontece? Até tomei água aqui para tentar respirar. O metabolismo dela, você deu mais exigência, você aumentou a intensidade, ela começou a correr com uma velocidade muito maior. E ela saiu do padrão que ela começasse a utilizar oxigênio para gerar energia de forma bem eficiente e começa a entrar no processo de maior utilização de vias anaeróbias. Então ela não consegue utilizar tanto oxigênio para gerar energia. Não é que a pessoa vai deixar de respirar, ela continua respirando. Porém, ela não vai utilizar aquele oxigênio que ela está fazendo a inalação ali, está fazendo a inspiração, trazendo aquele oxigênio para o seu organismo. Ela não vai conseguir fazer com que o oxigênio seja metabolizado, né? Seja metabolizado de forma rápida pelo seu organismo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a entrar no processo de maior metabolização anaeróbia. E aí ela entra num processo que a gente pode chegar no limiar aeróbio, tá bom? Então, o que seria isso? Vamos lá. Com essas intensidades de trabalho, de exercício, a geração de ATP que essa pessoa tem é somente advinda da
fosforilação. Oxidativa, então na utilização de oxigênio para gerar energia, gerar novos ATPs, não é mais suficiente. Então, eu falei para vocês, ele não consegue mais utilizar oxigênio de forma eficiente para gerar energia. Então, esse processo, quando ele utiliza oxigênio para gerar energia, é chamado de fosforilação oxidativa, beleza? Só que isso não é mais suficiente, porque a demanda é muito maior, ela é muito elevada. Então, dessa forma, ó, durante o exercício, com o aumento sucessivo da intensidade de esforço, então, se isso se prolongar por mais tempo, e às vezes eu aumentar até mais a carga de trabalho e eu aumentar a velocidade, aumenta-se também a atividade da via glicolítica anaeróbica. Então ele começa a utilizar dessa via glicolítica anaeróbica. E concomitantemente a concentração de íons de hidrogênio, né? Então esse Hzinho mais aqui significa hidrogênio. Então ele começa a aumentar a concentração do hidrogênio no citosol muscular. Então ele começa a aumentar o hidrogênio no líquido do músculo, né? O citosol muscular, em consequência da hidrólise acentuada de ATP. Sabe aquele processo que a gente já falou sobre a hidrólise do ATP, de você produzir várias quebras do ATP, né? E você precisa ressintetizar isso. Só que você não tem tempo para descanso, porque a pessoa continua fazendo aquela atividade, né, com uma duração estabelecida ali. Então ela tem um aumento da concentração de íons de hidrogênio. A incapacidade, e aí acontece, a incapacidade de tamponamento, que é chamado, que é o que? A diminuição desses íons de hidrogênio, né? Desse tamponamento, então, de eliminação desses íons de hidrogênio, desses prótons, somente pelas mitocôndrias, então utilização delas dentro da mitocôndria, que é onde utiliza o oxigênio, ocasiona um aumento da participação da enzima lactato desidrogenase. Então o que acontece? Somente as mitocôndrias elas já não conseguem fazer todo esse processo de diminuição desses hidrogênios. Então o que acontece? Ele começa a ocasionar um aumento da participação do lactato desidrogenase, que é o lactato, né, na corrente começa a aumentar. E aí ele faz o quê? Que catalisa a redução do piruvato a lactato. Então ele diminui a ação desses processos de piruvato a lactato como vias de tamponamento de íons de hidrogênio. E aí o que acontece? Por meio do transporte de hidrogênio pelos MCTs, que são cotransporte com lactato, né, para a corrente sanguínea, então ele começa a ter um transporte maior desses íons para ser retirado da célula, do líquido da célula, ele vai sair desse líquido da célula e ser direcionado para a corrente sanguínea. Só que na corrente sanguínea ele pode ter um aumento muito grande. E aí quando ele vai para a corrente sanguínea, porque ele não é muito, vamos dizer assim, favorecido em ficar dentro da corrente sanguínea, eles saem e são tamponados pelo sistema HCO3. Então, esse sistema HCO3 é quando os íons de hidrogênio eles se conectam com o CO2. O CO2 e os íons se juntam e aí viram o HCO3, né? E aí eles têm essa união e eles são transportados ali como se fosse uma água metabólica chamada. E eles são transportados pela corrente sanguínea. E aí, por exemplo, quando ele chega nos sistemas respiratório, por exemplo, chega próximo do pulmão, eles têm essa dissociação, eles separam, o CO2 é enviado para fora da célula, né? E esses íons também, esses hidrogênios também podem ser retirados ali, ser expelidos na expiração, ou eles são direcionados, né, como água metabólica, porque aí ele vai virar um H2O, porque vai ficar as moléculas aqui de oxigênio, também vai ficar uma molécula de oxigênio, então ele vai misturar com H2O e aí ele vai ser direcionado até o sistema de eliminação dele, que é o sistema urinário. Então ele vai se misturar ali no processo
de ureia, na criação de ureia, e depois de urina e ser expelido pela urina, tá bom? Então, mais ou menos, são esses fatores que acontecem ali no limiar anaeróbio. Então, o que acontece? Quanto mais resistência esse atleta consegue ali, quanto mais tempo ele consegue permanecer nesse processo anaeróbio, melhor desempenho ele vai ter. Então, melhor qualidade ele consegue ter de trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante dentro como um trabalho de resistência. Então, ó, como a gente deve ter visto aí, ó, a fadiga muscular induzida pelo exercício físico pode ter várias causas. No entanto, esse fenômeno poderá ser causado por alterações centrais, por exemplo, do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, né? E em ambos os casos, o reflexo do fenômeno da fadiga é a incapacidade de manter o desempenho muscular pela nítida diminuição da coordenação motora. Então a pessoa diminui a coordenação motora dela, porque a fadiga está muito elevada. E aí é um ponto que nós, como profissionais da educação física, a gente tem que saber trabalhar muito bem coordenação motora dentro dos processos dos nossos trabalhos ali de sessões de treinamento, dentro dos treinamentos. Né? Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, tá bom? Então a coordenação motora é considerada uma capacidade biomotora importante no treinamento esportivo, de grande importância, né? Olha o movimento aqui, ó, que os atletas estão fazendo de coordenação motora, sem pisar na escada, né? E fazer uma largada. Ó, o atleta pisou errado na escada, que a escada, ó, se mexeu, ó, porque ele pisou errado. Ele não teve grande coordenação motora. A atleta aqui, ó, que tem que fazer um movimento de grande coordenação motora para não ter o risco de cair, né? Um agachamento também precisa de coordenação motora de execução do movimento, né? Na dança precisa de grande coordenação de movimento, né? Então, segundo o Tubino, a coordenação motora é uma qualidade física que permite ao homem assumir a consciência e a execução, levando a uma integração progressiva de aquisições, favorecendo a uma ação ótima dos diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia. Beleza? Só explicando aqui, ó. Ah, professor, mas o que tem a ver a fadiga aqui com a incapacidade de manter o desempenho muscular? Então ele não consegue, ele acaba diminuindo a coordenação motora. Quando a pessoa ela tem uma grande exigência muscular, ela tem grandes exercícios vigorantes e ela entra nesses processos de fadiga, então ela já está mais cansada. Chega no final do treino, imagina se a pessoa vai treinar por 2 horas. Aqueles últimos 30 minutos, ele já não tem uma coordenação motora tão eficiente. Por quê? Porque ele já está num processo de fadiga tão elevado. E a coordenação motora dele vai nitidamente diminuir. É perceptível, ele não vai conseguir executar os movimentos de forma correta, de forma eficiente. E aí nós, como profissionais, a gente tem que entender o quê? Se isso vai acontecer devido à fadiga, isso é inevitável que aconteça. Exercícios que utilizam de maior coordenação motora, a gente coloca sempre no começo do treinamento. Então, movimentos. Então, pensa assim: ó, durante o treinamento dele de 2 horas, os primeiros 50 minutos, ele precisa de grande coordenação motora, porque ele vai trabalhar gestos técnicos, ele vai trabalhar os movimentos, melhoria dos movimentos. Então ele precisa de grande coordenação motora. Eu vou trabalhar primeiro isso. E depois eu vou fazer um trabalho que ele não precisa de grande coordenação motora, mas que ele precisa de outras capacidades físicas envolvidas. E aí ele não vai precisar do gesto técnico tanto nos movimentos. E aí ele vai precisar mais do que? De executar movimentos mais simples, sem grande coordenação motora, mas que ele consiga fazer os movimentos porque eu estou treinando outras capacidades físicas. Entenderam isso? Então, movimentos mais complexos eu deixo no começo, porque ele tem mais coordenação motora. Movimentos mais simples eu deixo no final, porque ele não precisa de grande coordenação motora. Como ele já está fadigado,
por ele não precisar de grande coordenação motora, o risco de ele errar é muito menor. Ficou claro isso? Entenderam isso? Olha um exemplo. Você vai fazer um trabalho de musculação com a pessoa, né? Então, todo mundo aí, eu vejo que gosta bastante de musculação, né? Vai fazer um trabalho de musculação com a pessoa. Aí você vai fazer uns trabalhos de fortalecimento de abdômen, do core. Então, você vai fazer um fortalecimento dos músculos respiratórios. Vai trabalhar com prancha, coordenação motora ali de apoio, né, que o atleta tem que fazer, em estabilização. Ele precisa de grande coordenação motora para fazer isso aqui. Vai fazer no começo. Ah, mas não é bom treinar abdominal no final? Quem disse? A gente sempre faz isso dentro da musculação, né? Coloca a pessoa no final, faz um abdômen agora. Faz no começo. Ele precisa de mais coordenação motora. Faz no começo, ele está menos fadigado. O risco de errar é menor. O risco de lesão, então, é menor. Faça no começo. Faz os exercícios de prancha, exercícios abdominal no começo, que ele precisa de maior coordenação motora. Depois, ele faz os outros exercícios. Entenderam isso? Então, você coloca no começo, porque a coordenação motora dele está mais eficiente, está mais eficaz. Os riscos de errar é muito menor. Se você coloca no final, as chances dele errar é muito maior. Tá bom? Ficou claro, né? Não vão colocar isso mais no final, não. Vou colocar no começo. E aí a gente pegou lá do Tubino, ó, consciência e execução. Ele precisa assumir grande consciência e execução para integração progressiva, né? E aí tem uma realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia de energia possível. Tá bom? Ficou claro, né? Então, coordenação motora, ó, a coordenação motora ela depende da ação conjunta do sistema nervoso com a musculatura esquelética. Então, os dois sistemas eles vão trabalhar de forma conjunta para que, dentro de uma sequência de movimentos pré-definidos e pré-programados, né, pelo cérebro, ele consiga executar isso de forma bem eficiente, bem eficaz, sem risco, sem grandes chances de errar. E aí, ó, isso faz com que possamos observar que as características de desenvolvimento da coordenação motora estejam muito atreladas ao desenvolvimento das capacidades de força, potência e velocidade. Tá bom? Novamente o agachamento aqui que nossa amiga está fazendo, né? E as atividades propostas, né? Isso aqui não está gravando. E as atividades propostas devem ser, na sua grande maioria, desafiadoras para o sistema nervoso central, né? Então colocar grandes quantidades de movimentos ali no começo, uma gama de gestos técnicos bem eficientes, né? E vários profissionais passaram a unir os princípios da especificidade com a capacidade biomotora de coordenação motora, fornecendo então estímulos mais complexos e desafiadores para os seus atletas, né? Então, lembra da especificidade? Trabalhar de forma bem específica, os trabalhos, por exemplo, de futebol, trabalhar de forma bem específica, junto com a coordenação motora, para você fazer os gestos técnicos melhores, mais eficientes, né? Eu não estou conseguindo usar essas coisinhas do jeito certo, eu nem lembro como eu coloquei, né? Mas enfim, a gente consegue entender bem ali. E aí a gente termina então essa última parte, né, falando das capacidades biomotoras. E espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.